Pessoal, boa tarde. Vamos ler um poema aqui que se trata do boneco espantalho, que está representado aqui na ilustração. Então, ele está aqui na ilustração, já comentei com vocês que é um espantalho, né? E aqui na questão do livro começa perguntando se você já viu um boneco assim. Aí o poema começa, que o título do poema, O Espantalho e a Chuva. Sobre o chapéu de feltro de tantos anos, a chuva cai e a natureza festeja ao redor. O cogumelo, a planta frágil, a flor azul que não resiste, o gafanhoto saltitando para se abrigar, e o amor que o espantalho sente pela semente fica encharcado quando chora o céu. Mas a natureza, sem escarcéu, torna a sorrir quando um arco-íris volta a iluminar a sua face molhada. É um poema do Marciano Vasques, é um poema que está na revista Ciência Hoje, das Crianças, do ano 27, número 259, página 12, foi publicado em agosto de 2014. Então, sobre o poema, o que a gente vai fazer? Marque com um X a alternativa que explica por que nos versos é dito que o espantalho sente amor. É uma maneira poética de falar sobre a proteção que o espantalho oferece às sementes na plantação? Ou os versos indicam que o espantalho vira gente, sendo capaz de falar, pensar e sentir? Então, dentro do texto, né, a gente é capaz de perceber o que acontece, né? E por que o amor que o espantalho sente fica encharcado? Então, a gente vai falar sobre isso. O que acontece que esse amor fica encharcado, né? A gente volta no poema e vai ver o que acontece para esse amor que ele sente pela plantação ficar encharcado. Aqui na página 105, a gente continua. Porque alguns elementos da natureza, como o cogumelo, a planta e a flor azul, não resistem à chuva? Depois, pinte a resposta correta. De acordo com o poema, o que acontece quando se diz que o céu chora? O céu é triste, cai a chuva, o espantalho derruba lágrimas. Aí você vai colorir bem clarinho para a gente visualizar a resposta. Depois, pinte no poema as palavras com LH, NH, CH, de acordo com a legenda. Depois, lê essas palavras em voz alta. Então, LH, um amarelo para tom laranjado, né? NH, verde, e CH, vermelho. Aí você contorna mais forte a palavra e colore bem clarinho por dentro. 3. Copie do texto a palavra em que a letra S representa o som de Z. Então, agora é para copiar e colocar aqui, tá? Observe o título do poema. Há substantivos nele? Se há, quais? Lá no título, né, o espantalho e a chuva, quais são os substantivos? Lembrando que os substantivos dão nome a todas as coisas, seres, sentimentos e acontecimentos. Quando falamos do nome, né? Agora, se os substantivos fossem retirados do título, seria possível saber de que o poema trata? Por quê? A gente já comentou, né, que os substantivos são nome, eles nomeiam todas as coisas ao nosso redor, né? Então, você vai falar por quê. Sublinhe no texto, então, no corpo do texto. O único substantivo que nomeia um animal. Então, ali tá fácil, né? Tá falando que é o nome de um animal. 7. Uma estrofe do poema indica que tudo volta a ficar tranquilo depois da chuva.
circule essa estrofe. Então, a estrofe é o conjunto de versos. Aqui no poema tem estrofes com 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 estrofes, 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Depois tem 1, 2, 3. E depois tem 1, 2, 3, 4. Então, aqui no poema nós temos estrofe com 5 versos, outra estrofe com 5 versos, outra estrofe com 3 versos, e a primeira estrofe ela tem 4 versos. Depois, com base no que você estudou neste capítulo, converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. Então, a questão que a gente comenta em sala, fala em conjunto, cada um fala alguma coisa, mas vamos escrever. Se o problema dos animais em extinção não for levado a sério pelas próximas gerações, será que continuaremos tendo a natureza que festeja, como diz o poema? Você vai falar se sim ou se não. Os animais em extinção são os animais que somem, que o homem caça tudo, o homem se torna o principal predador por querer as penas, querer a pele do animal, né? Querer o produto que o animal pode oferecer. E quando nós falamos a palavra extinção, é que a espécie some, né? Passa a não existir mais no planeta, no ecossistema. Depois, na letra B, de que modo você e outras crianças podem contribuir para ver a natureza sorrir? Então, você vai comentar aqui o que a gente pode fazer, né? Que ações pequenas, mas com muitas pessoas executando essas ações, né? Se tornam grandes ações. Então, é isso. A aula de hoje, que está na página 104 e 105, sobre o poema, né, do espantalho e a chuva. Um bom final de semana, uma boa aula, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou por aqui.